queridos e amados irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Estou aqui hoje trazendo esse vídeo, o primeiro domingo do mês de julho, da Escola Bíblica Dominical, porque é muito importante nós estarmos aprendendo a palavra de Deus. E aqui nessa revista vai trazer um conteúdo, se você tem aí a sua igreja Assembleia de Deus ou de outros ministérios, compre a sua revista da Escola Bíblica Dominical. Esse trimestre vai trazer um pouco sobre os ataques contra a igreja e a sutileza de Satanás nos dias que antecedem a volta de Cristo. Então compre a sua revista. A capa dela desse mês vai fazer uma metáfora à batalha espiritual, à guerra espiritual, à defesa da fé, irmãos? Então, nesta hora, irmãos, eu queria dizer que hoje a primeira lição fala sobre as sutilezas de Satanás, E como sabemos, Satanás, nesta última hora, neste último tempo, tem se levantado com seu exército para atacar a igreja, com secretismos religiosos, ecumenismo, trazendo filosofias que não procedem de Deus, mas procedem do iníquo, do filho do diabo, que é o anticristo, a qual o seu espírito já está atuando aqui nesta terra. Então, irmãos, aqui vai trazer um pouco hoje, eu vou fazer um resumo aqui neste vídeo para meus queridos jovens, incentivando a vocês a leitura da palavra, ao estudo bíblico, a importância da escola bíblica na nossa vida, pois a Bíblia diz assim que crescei na graça e no conhecimento, louvado seja Deus. Se encontra em 2 Pedro 3,18, vai falar sobre que a gente possa crescer na graça e no conhecimento. Então, como todo soldado quer aperfeiçoar as suas estratégias de batalha, quer ser um bom guerreiro, assim somos nós no reino espiritual também, fazendo esta comparação. Então, meus queridos e amados irmãos e jovens que estão assistindo esse vídeo no meu canal, eu serei bem breve nas minhas palavras, bem sucinto no que eu irei trazer aqui para vocês da Escola Bíblica Dominical, o que foi dito hoje na primeira lição. Vai dizer assim, irmãos, o textuário vai trazer, as cartas de Timóteo. 1 Timóteo 4:1 vai dizer que, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. A verdade prática. De forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja e é preciso que cada crente saia ao combate com armas espirituais. E trazendo um pouco, irmãos, da introdução, vai dizer que nesse semestre, nesse trimestre do mês de julho, nós vamos aprender um pouco sobre o que eu acabei de dizer, sobre os ataques à igreja, o secretismo religioso, as sutilezas de Satanás, a metodologia de Satanás para tirar a identidade da pregação cristocêntrica, a qual Cristo no centro, a verdade da graça, a verdade verdadeira da fé genuína, a fé salvífica. Então, irmão, vai falar aqui sobre a sutileza dos ataques, o alerta para o povo de Deus, a igreja na reta final. Vai falar um pouco sobre a natureza do ataque. Que natureza, é esse ataque contra a igreja? O ataque de natureza moral, as esferas dos ataques, a esfera religiosa. Então, aqui vai trazer vários temas diversos, Então, eu venho aqui apenas dizer para você, neste vídeo, que compre a sua revista da Escola Bíblica Dominical, E queria vos dizer também e comentar um pouco dessa primeira lição, dizer que a verdadeira palavra genuína, quando ela foi pregada a você, ou se você ainda não é um crente, ainda não aceitou a fé, queria dizer que ela está sendo atacada pelo âmbito teológico, dogmático, através de ideologias, que está sendo empregada nas escolas, está sendo empregadas em certas igrejas. Estão colocando pessoas que desconhecem a palavra de Deus e não tem nem o mínimo de estudo, E vemos aí, irmãos,
essa sutileza de Satanás entrando nos ouvidos das nossas crianças, dos jovens, né? Então o Satanás, o plano dele é trazer a meia-verdade para que os crentes vivam um normal, né? Como trouxeram para a pandemia, né? Disseram um novo normal. Então vai entrar agora, né? Novas ideologias, começa da LGBT, né? Que se QIA mais, né? Que vem dizendo que não é pecado, isso e aquilo, e eles querem transformar a verdade de Deus na verdade do homem, a qual 1 Romanos capítulo 22 vai falar sobre esse tema, né? Sobre isso, sobre essa verdade teológica na palavra de Deus. Romanos capítulo 1 vai dizer sobre isso, vai falar assim, que versículo 22 dizendo: portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificar a Deus e nem deram graça, antes em seu discurso desvanecer o seu coração insensato se corrompeu. Pelo que também Deus os entregou à concupiscência do coração e à imundícia para desonrar o seu próprio corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram o servir mais a criatura do que o Criador. Então é isso, irmãos. Esse é um pouco do comentário que eu queria dizer, né? Um pouco do que a lição desse primeiro trimestre, né, vai nos ensinar, né? Que é a sutileza de Satanás contra a igreja. Então essa é uma das sutilezas que eles vão trazer, coisas disfarçadas parecendo que é de Deus, mas não é de Deus. Provém do homem, não é do Espírito Santo, e por isso devemos estar espirituais para poder discernir os espíritos, porque Satanás vem entrando com sua sutileza dentro da igreja, trazendo mudanismo. Já vemos muitas coisas aí, já igrejas pintadas de preto, jogo de luz, pastores na maçonaria, e várias outras coisas que já estão acontecendo e muito piores. Então, irmãos, a verdade da palavra está sendo atacada, né? O socialismo, o esquerdismo, o comunismo já atua, né? Que é um espírito do anticristo, já está aqui, né? Querendo trazer leis para legalizar o aborto, legalizar a maconha. Então tudo isso é coisa que vem do exército de Satanás, né? Do pensamento de Satanás para trazer para dentro das igrejas, né? E nossos pastores, presidentes, nossos dirigentes temos que estar muito ligados a isso, ligados à palavra e ter o discernimento, porque muitos hoje vão entrar, né, na igreja como transexuais e vão dizer que é normal aquilo, querendo trazer dissensão à igreja. Vemos aí as feministas, né, lá nos Estados Unidos, entrando em cultos e totalmente banalizando, né, a verdade das escrituras. Então, querendo encerrar esse vídeo, irmãos, vocês que estão vendo esse vídeo, eu queria falar mais e comentar mais, mas eu não quero que prolongue. Eu queria só apenas incitar vocês, né, dar início, né, ao meu primeiro vídeo, a minha primeira parte, né, da Escola Bíblica Dominical. Eu vou trazer todo domingo, vou trazer vídeos, né, falando sobre as lições, né. Hoje foi a lição 1 e vai falar sobre isso, né. Vai se falar sobre a sutileza de Satanás contra a igreja de Deus. Então a maior sutileza de Satanás é essa: é mudar a verdade de Deus em pequenas ações, dizendo que isso é normal, dizendo que pode isso, pode aquilo. Daqui a pouco, irmãos, a igreja não será mais igreja, vai perder a identidade, vai perder a essência, né? Então essa é a estratégia de Satanás para trazer mais pessoas para o seu exército. Não seja esse instrumento de Satanás dentro da igreja. Sabe por quê? Porque se você está na igreja e não quer servir a palavra de Deus e obedecer a Deus, é melhor que você nunca tivesse conhecido o Evangelho. Porque a palavra de Deus vai dizer, irmãos, que muitos levam a Cristo ao vitupério. Ou seja, levam a Cristo à cruz novamente, irmãos.
Então estão blasfemando, estão sincretizando aquilo que Deus já instituiu. Mas ninguém pode mudar a verdade de Deus. Deus vai dizer na sua palavra que Ele não divide a sua glória com ninguém. Então, irmãos, estejamos atentos. Eu queria encerrar esse vídeo com esse texto. Tito, capítulo 1, versículo 16 vai dizer: confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. E só lembrando, irmãos, quando a Bíblia cita isso aqui, é literal. É literal, irmãos. Estão sendo desobedientes e negando com as suas obras, com seus frutos. Amém? Que Deus abençoe.